primeira regra da comunicação seria assim: você está ouvindo o que você está falando? Se você não está ouvindo, como é que você quer que o outro te ouça? Se você mesmo não está ouvindo o que você está falando. Então, o primeiro ponto seria assim: você percebe na sua dinâmica do dia a dia, quando você está na relação com as pessoas, quando você está falando, quando você está expressando, projetando, se você consegue ouvir atentamente aquilo que você está falando e compreender aquilo que você mesmo está falando, que esse é o primeiro passo. O segundo passo é quando você fala e você ouve você mesmo falando, você consegue perceber se o outro está te ouvindo. Percebe como é que é interessante? Porque a gente presume sempre que o outro está ouvindo, tá? E aí você não se importa muito com o entendimento do outro. Se não há uma preocupação com a escuta do outro, fica só um monólogo, não cria-se o diálogo, não cria uma troca entre um e outro. Então você precisa ter uma atenção e uma percepção sutil se o outro te ouve e te compreende. Porque normalmente, primeiro, você não está se ouvindo, então já há um ruído na sua própria comunicação interna. E segundo, o outro não está te ouvindo. E isso no nível básico, assim, de você se preocupar com o entendimento do outro. Porque a terceira instância, e aqui que eu quero abrir um pouquinho mais com vocês, seria assim, você perceber a partir de qual chakra você está falando. Veja como é que vai aumentando o nível de sutileza. Primeiro você precisa se ouvir, para entender o que você está falando. Depois você precisa entender e compreender se o outro está entendendo o que você está falando, se você está sendo claro na sua comunicação. E se você afina e refina a sua percepção, você consegue entender a partir de qual chakra você está falando e intervir para que uma instância mais sutil fale naquele momento. Porque veja que interessante, nós já fizemos uma abordagem lá para trás em que a gente investigou a concepção dos campos da consciência a partir do 5. Você pode, da mesma forma, compreender a partir desse que expressa, que é o 5, se você consegue visualizar e relaxar o suficiente para compreender no teu sistema qual é o chakra que está mais ativo enquanto você expressa, você vai entender também o tipo de comunicação que você está realizando. Porque veja que se você utiliza o quinto chakra, mas você está com o primeiro chakra ativo, você está falando a partir de um centramento no eu. Tá? É perigoso a gente ficar, eu já vou dar aqui então essa prévia, que é perigoso a gente ficar falando a partir dos 3 primeiros chakras, nos chakras inferiores. O ideal é que a gente use a nossa capacidade de expressão a partir do 4 para cima, justamente por causa disso. Porque no primeiro, se você fala com o primeiro chakra, você tem uma fala autocentrada. Somente aquilo que você pensa ser essencial para você importa. E você fala a partir desse lugar e não permite que esse lugar interaja com outras possibilidades. Esse lugar é o único lugar possível. Então já é uma fala autoritária. Ela vem mas como um postulado em que aquilo não pode ser mais mudado. Então o outro já rejeita isso a partir dessa imposição daquilo que parecia ser uma conversa e na verdade já vem com uma afirmação e uma negação das possibilidades de abertura e discussão sobre aquilo. É assim que quando o 5 está falando com o primeiro chakra ativo, acontece essa comunicação. Quando o 5 está falando a partir do 2, muita gente vai relacionar isso com um grau de sexualidade e de jogos sexuais. Eu diria que não é bem isso que ocorre propriamente pela sexualidade. Porque o que acontece, na minha visão, quando você fala com o segundo chakra ativo, o que fica em evidência são as suas necessidades. Porque lembra, o 2 implica uma distância, implica falta. Então, quando você está falando com o 5, com o segundo chakra ativo, está implícito a falta e está lançada a necessidade de preenchimento. E como você está daí falando níveis mais estruturais densos, os preenchimentos vão ser nos níveis densos. Por isso que as pessoas acabam relacionando essa fala com uma vivência sexual e com algo onde a relação de sexualidade fica mais evidente. Mas, na verdade, o que está por trás desse jogo da sexualidade é a nossa falta, nosso sentimento de falta. Então, as nossas necessidades é que ficam expostas e aí você vai tentar preencher de qualquer forma, né? Através da sua fala. Então, é uma fala que busca o preenchimento. Mas o preenchimento porque não se reconhece completa, então ela já está equivocada, vamos dizer assim. Se você vai para o nível do 3, para o terceiro chakra, quando o terceiro chakra fala, você começa a ter um tipo de negociação. Então, a sua fala não é, na verdade, uma troca, mas ela é um negócio. Então, o que nós vamos ganhar com essa conversa, com esse diálogo? É uma negociação.
você começa a querer projetar o que poderia acontecer de benefícios a partir daquela conversa. Então vira praticamente um negócio. É uma fala muito de assim, vamos ver até onde isso vai e o que cada um pode ganhar com essa conversa. Aí quando a gente acessa o coração, surge uma doçura natural na fala. E não quer dizer que é fofinha, quer dizer que aquilo que é falado surge como a doçura como algo que todo mundo saboreia com prazer. Há uma abertura, a gente poderia fazer uma conexão aqui com a compaixão, a não exclusão do outro e a não necessidade de um ganho com o outro, ou não usar o outro para um preenchimento interno, e nem uma exclusão para um centramento individual, né? O 4 começa a abrir esse campo e o outro percebe isso. Quando vocês podem encontrar pessoas, vocês percebem quando elas estão falando nos níveis mais superiores, porque no 4 a fala começa a ser interessante, você começa a se relacionar, se envolver com aquela fala, né? E aí você mesmo se envolve com você mesmo e o outro se envolve com você porque sente aquela doçura, aquela vontade de estar saboreando aquilo junto, um convite ao saborear junto, nesse nível do coração. E quando porque eu estou utilizando aqui o 5, então eu vou pular o 5 para a gente já ir assim. Então o 5 é que está sendo aplicado a cada um, né? O 5 nós estamos considerando aqui ao próprio o processo da expressão, tá? O processo da fala, usando isso como uma ferramenta de fala. Então, quando o 5 está associado ao 4, surge essa doçura, né? É um convite ao saborear junto, né? E quando o 5 está associado ao 6, você já percebe que a fala é uma fala que te lança para fora dos limites, está indo para o além do que poderia ser o mais básico, tá? Então é muito interessante quando a fala vem com esse campo da intuição aplicada à fala, porque ela te joga para aquilo que você nem esperava ainda sair, né? Te tira do quadrado, te tira da caixinha pré-moldada, do lugar pré-estabelecido, né? Por isso que esse olhar pode romper barreiras, tá? Além do olhar, do tempo e espaço. E aí a fala ganha essa nuance. Com a sua fala, você consegue ajudar as pessoas a saírem do velho modelo de olhar a vida e se projetarem para uma nova possibilidade. E aí a última etapa aqui que vamos considerar aqui o sétimo chakra, ou o 10º portal, que é quando a fala está sempre muito num alinhamento vertical. Toda a fala, ela direciona para uma conexão divina. Então, o que eu poderia dizer assim para vocês é quando vocês estão, talvez muitos de vocês já tenham sentido isso, perto, por exemplo, de grandes professores, e aqui eu faço uma referência ao Parvinder, por exemplo. Então, quando você está com o Parvinder, é muito impactante como ele fala a partir dessa conexão com o sétimo chakra. Então, quando ele fala, ele conecta você também com o infinito, né? E essa fala vem impregnada dessa conexão direta, desse alinhamento vertical, sem nenhum filtro material, né? Ou algo entre essa conexão. Então, a fala está aplicada diretamente a essa conexão direta do infinito. Esses são níveis de fala e níveis de impacto, tá? Então, nessa terceira, vamos colocar assim, regra da comunicação, você está observando esse processo acontecer em você, tá? Identificando em você a partir de qual chakra você está falando. Porque se você identifica, por exemplo, que um chakra está mais ativo que outros durante a sua fala, você pode direcionar sua atenção para outros níveis, tá? E eu sugiro isso como exercício, para que vocês possam perceber se vocês conseguem, durante a fala, sentir mais um chakra, e aí se vocês perceberem que está vibrando mais embaixo, começar, por exemplo, a sentir mais o coração enquanto vocês falam. Vocês vão perceber que é uma mudança significativa na forma como a fala ocorre. Percebam, façam esse exercício, porque a quarta etapa seria você perceber, e um refinamento muito maior ainda, então se você consegue perceber isso em você, a partir de qual instância você está falando, e você consegue daí identificar no outro como o outro está recebendo, por qual chakra o outro está recebendo aquilo que você está falando. É possível perceber isso e é possível ajustar o discurso para que você mude a forma do outro receber o que você está falando. Por isso que você precisa primeiro lá se ouvir, entender se o outro está te ouvindo, perceber em você da onde está ocorrendo a emanação dessa expressão, por qual centro vital isso está sendo emanado, perceber no outro por onde ele está recebendo e relaxar como uma quinta etapa nesse processo todo como um processo. Perceber se você
ao identificar tudo isso, consegue criar um campo de relaxamento onde seja, primeiro, possível perceber todo esse processo acontecendo, e dois, a partir de um relaxamento que não quer manipular nenhuma etapa desse processo para benefícios próprios, e simplesmente uma compreensão mais clara da comunicação, daquilo que precisa ser comunicado, da identidade. Se naquele instante há um relaxamento total para que a identidade seja percebida por você enquanto expressa, sendo a própria identidade, e se ela é recebida nessa relação com o outro no mesmo nível de intensidade, tá? E se há algo para você que você possa fazer para ajustar para que isso seja feito de forma clara.